Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula sobre planilhas. Nessa aula, nós vamos falar sobre três tópicos principais. Nós vamos ter a parte focada mais em filtros, que isso inclui o autofiltro e alguns tipos de filtros padrões. Vamos ver no segundo tópico a ordenação de dados na nossa planilha. E ao final da aula nós vamos ver algumas formatações de células possíveis. Então, o primeiro tópico é o mais simples, ele envolve o autofiltro. O que é o autofiltro? É uma forma de determinar quais dados vão aparecer na sua planilha. E aí você vai escolher alguns parâmetros, que vai filtrar os dados conforme a sua escolha. Então, como é que você vai, por exemplo, essa planilha aqui? Como nós vamos filtrá-la? Então, aqui nós temos as colunas principais, Então, aqui vai ser onde a gente vai exatamente filtrar as nossas informações. Então, você clica aqui, que já inclui todas as colunas. Então, você clica aqui no número 1, na linha 1, e ele vai pegar as primeiras colunas, Na verdade, todas as colunas. E aí, após clicar aqui, você vem em autofiltro aqui. E aí, você já criou um autofiltro na sua tabela. Vamos entender o que é essa tabela, Então, é uma tabela que pode ser feita, por exemplo, por um professor. E aí ele tem um controle do nome dos alunos, notas, a presença e algumas outras informações, Tempo de estudo, a origem, o estado de origem, Data de nascimento. Então, primeira forma de ordenar, você clica nessa setinha e aí vai abrir algumas opções aqui. Então, perceba que nós temos as notas todas as notas listadas aqui nessa tabela. E aí, por exemplo, se você quer ver só quem tirou, se você clicar em tudo duas vezes, ele desmarca, Se você quiser visualizar só quem tirou a nota 1, 2 e 3, vem aqui e clique em OK. Não tá vendo? Esse é o papel do autofiltro. Ele limpa, deixando só com os parâmetros que você escolheu. Aí você clica em tudo, vai aparecer toda a tabela novamente. Agora, se você quiser usar o autofiltro, por exemplo, para ordenar, já pegando um pouco do nosso segundo tópico, ordenar as informações em ordem crescente ou decrescente. Então, em ordem crescente, não é mesmo? Do 1 a 8. Então, observam como ele faz essa ordenagem, essa ordenação, das informações aqui na nossa tabela. Então, o autofiltro ele é muito útil quando você tem um número muito grande de informações e você não quer perder tempo procurando, entendeu? Então, é bem útil. Então, por exemplo, aqui, se você quiser ver a nota de alguém em específico, você vem aqui, por exemplo, Fred, Igor, de duas pessoas em específico, você vai estar visualizando. Perceba como limpa a tela e fica até mais fácil de você analisar, aquele resultado em específico. Então, é uma aplicação muito útil. Eu recomendo que vocês utilizem, porque uma tabela muito cheia às vezes dificulta, você fazer um estudo melhor e acaba passando alguns detalhes. Na presença também, você quer, tem diversas formas, ordenar a presença crescente. Então percebe que você filtrou essa coluna, só essa coluna, mas todas as outras colunas elas se reordenam com base nisso. Então, perceba, eu coloquei aqui para ordenar a presença, mas todas as outras colunas também foram ordenadas. Vamos ordenar em forma decrescente. Então aqui nós vemos quem foi em 100% das aulas e a relação com os tempos de estudo.
Então, sobre filtros não tem muito segredo, realmente uma ferramenta muito interessante quando você tem milhões de informações, né? Ou milhares, centenas, não importa. Se você está ganhando ali, mesmo que pouco tempo, o importante é estar criando processos mais eficientes. Também tem essa ferramenta onde você pode pesquisar, né? Ao invés de ficar fazendo essa rolagem aqui, ó, se você quiser pegar só quem teve 100% de presença, você consegue filtrar. Então, basicamente, autofiltro é isso, né? Vou tirar aqui para poder explicar um pouco melhor sobre filtros padrões. Os filtros padrões já não é tão simples porque você pode escolher parâmetros para tornar mais eficiente o seu sistema. Enquanto no autofiltro você tem que ficar ali escolhendo a dedo, o filtro padrão ele é um filtro mais sofisticado. Ele pode economizar o tempo do usuário. Então vamos aqui entender, né? Por exemplo, se eu quero ordenar pela presença de novo. Então você deixa selecionada a coluna que você quer filtrar, né? Vem aqui em dados, depois em filtro, mais filtros e filtro padrão. Então ele pegou aqui, ó, você pode ordenar em todos os campos e você pode fazer uma relação entre a ordenação. Então, por exemplo, você quer os alunos que têm nota maior que 6, por exemplo, e aí, ó, percebe que você pode fazer relações com outras colunas. E ao mesmo tempo eu quero um aluno que ele tenha a presença maior que 75%. Então, ó, perceba que você pode escolher diversos parâmetros aqui e isso vai fechando cada vez mais o leque de opções que você vai ter na sua planilha, né? Então observe, nós fizemos um filtro padrão que pegava pessoas com a presença superior a 75% e ao mesmo tempo tivessem notas superiores a 6. Então a ideia era passar, né, o básico sobre os filtros. Eu creio que com esse exemplo deu para consolidar o assunto. E agora vamos falar um pouco sobre a ordenação de dados, né? Primeiro, qual a diferença entre ordenar os dados e filtrar esses dados? Quando você filtra os dados, observamos que nós limpamos a planilha, né? Deixamos só os dados que nos interessam. Mas a ordenação, ela não tira nenhum dado da tabela. Ela simplesmente reclassifica ele com os parâmetros que você quer. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar, que o professor ele tem a intenção de classificar os alunos em ordem alfabética. Então ele seleciona a primeira coluna onde tem os nomes, depois vem aqui em dados, ordenar, pode clicar em estender seleção e aí vai abrir essa telinha, né, para ordenar, e aí você vai poder escolher diversos parâmetros aqui. Mas inicialmente nós vamos ficar só nessa chave de ordenação 1. Aqui você pode escolher qualquer coluna, mas vamos deixar em aluno mesmo, crescente, e aí ele faz a ordenação do A até o Z. E agora vamos fazer a ordenação por nota. Nós queremos ver os alunos conforme a variação de notas deles. Então nota, dados, novamente ordenar, e aí nós clicamos em decrescente. Tanto faz aqui, ele vai ordenar de qualquer forma, mas aí só vai ser um contrário da outra, vai depender da forma da aplicação mesmo. Aqui não tem muita diferença. Então aqui nós estamos vendo decrescente, né? Começa da maior nota e vai decrescendo até a menor. Observamos que daria para fazer com a presença também, né?
Então, sobre a ordenação de dados, é isso, né? Poderíamos estar ordenando aqui por tempo de estudo também. E aí, colocar decrescente. Aí podemos observar, né, que ele ordena pela coluna que você escolher. Beleza? Agora nós vamos ver a última parte da aula, que é sobre formatação de células. O que seria isso? Então, cada célula aqui está formatada em um estilo. E aí, às vezes, você não quer necessariamente ficar com esse formato de célula. O que se aplica muito, que eu já utilizei bastante, é na questão das datas. Então aqui, ó, às vezes você não quer saber o dia e o mês. Às vezes você quer visualizar na sua tabela somente o ano. E como que você faz para formatar essas células aqui sem precisar ficar aqui, ó, editando uma por uma? Opa, e ainda dá errado, para vocês verem. O que eu recomendo, se vocês quiserem visualizar a célula de uma forma diferente, você vai formatar ela. E como é que nós vamos fazer isso? Você seleciona aqui, ó, todas as informações, botão direito do mouse e vem em formatar células. Aí ele vai abrir uma caixa que é exatamente para fazermos essas alterações. Então observe que tem diversos formatos, né? Ó, aqui nós estamos com esse formato aqui, ó, o dia, o mês e o ano. Mas nós poderíamos alterar para esse formato e esse formato. Observem. Então é muito interessante, pois você consegue variar a forma como estão distribuídas as informações. E aí pode ficar até mais simples para o entendimento, né? Depende do que você está interessado. Então aqui eu disse que nós estamos interessados em ver apenas o ano. Para visualizarmos somente o ano, vocês têm que ficar de olho aqui nesse código do formato. Então nós temos aqui, ó, acho que eu vou pegar esse aqui, que inclusive já está selecionado, né? Aqui o ano, ó, ele está em último. Se eu pegar e apagar todo o resto desse código, vai ficar somente o ano. Se você der um OK, ele vai formatar todas as células e você vai visualizar somente o ano. Então, de uma forma simples, nós conseguimos formatar a célula e visualizar exatamente o que a gente quer. Não é um conceito muito intuitivo, mas conforme você vai precisando fazer esse tipo de coisa, vocês vão criando essas habilidades. A título de aplicação, a formatação de células, ela está em alguns campos, né, que não chega a ser tão básico assim. Eu utilizei, por exemplo, para fazer cálculo de duração de períodos, para fazer cálculo de duração de aulas. Essa foi a nossa aula. Eu agradeço muito para quem está acompanhando o curso e aprendendo sobre planilhas. Um grande abraço, bons estudos e se cuidem.